Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Então vamos lá para o vídeo, certo? O mercado de hoje, ele começou com muitas oportunidades boas, tanto de compra como de venda no início da manhã. E começando, nós traçamos essa linha ontem de tendência, aqui mais macro, certo? Aqui, ó, onde eu havia mostrado e explicado a função dela no dia de ontem, certo? E ela foi relevante hoje no começo do dia, certo? Hoje o mercado ele abriu com um gap de alta bem grande, esse gap. E aqui nós vamos traçar uma Fibo do último candle do dia para a alta de hoje. Contudo, nós devemos observar aonde foi a primeira entrada do dia. O mercado ele começou em uma tendência de alta com um gap, igual eu expliquei para vocês. E como o preço veio aqui testar essa região de tendência, seria interessante fazer a entrada aqui, justamente no encerramento do candle e início do seguinte, certo? Próximo à região de tendência. O stop ficaria extremamente curto, porque ele ficaria em cima da linha de tendência. Aonde seria o alvo? Até onde eu iria sair? Seria justamente no espelhamento do A, que seria na média móvel, certo? O mercado fez um espelhamento em A e posteriormente a isso, o mercado fez uma lateralização pequena, uma microlateralização, certo? Nessa microlateralização, vamos traçar aqui a Fibo e vamos colocar a Fibo agora para cá. Nós podemos observar que o preço, aqui ó, o preço ele veio trabalhar justamente testando a região de 20, que foi nesse candle aqui. Ele testou a região de 20 e em seguida ele saiu da região de 9. Ele fechou fora das médias. Como eu sempre falo nos vídeos, quando isso acontece, a gente entra aqui. A gente entra aqui. O stop fica abaixo do pavio e da média, certo? E nós iremos fazer o espelhamento, certo? O espelhamento da Fibo. Com o espelhamento da Fibo, nós vamos projetar e espelhar para ver até onde o preço vai, certo? Com esse fundo relevante aqui, que é o fundo onde ele estava, e esse topo aqui, que é o topo, último topo relevante que se tinha. Então nós puxamos até aqui no primeiro alvo, onde ele veio fazer um pullback. Ele estava muito distante das médias. Depois disso, ele no segundo alvo, ele veio novamente testar aqui para se aproximar das médias e em seguida ele realizou o 300% da Fibo, o espelhamento completo dos três alvos da Fibo, certo? O preço andou um pouquinho mais, só que a nossa saída seria técnica exatamente aqui, justamente aonde o preço cravou os 300% da Fibo, certo? Aqui o preço se consolidou nessa região. O preço se consolidou nessa região justamente por conta de uma região de preço macro em que eu irei observar aqui com vocês. Aqui, o Infoot. Essa marcação eu havia feito alguns dias atrás, pois o preço ele veio também fazer o espelhamento em A. Aqui, ó. Ele subiu,
recuperou, fez o espelhamento IA e hoje já se iniciou aumentando o seu movimento e chegando próximo à região de preço, que era aqui. Essa região de preço ela vem sendo respeitada desde o dia 7, certo? A última vez em que se tem essa região de preço foi no dia 7. Voltando aqui para o nosso gráfico, nós poderíamos traçar aqui agora um retângulo, certo? Esse retângulo seria desse topo com esse fundo aqui. Pois o mercado ele trabalhou nessa lateralização durante o restante do dia inteiro. Durante todo o restante do dia, o preço trabalhou nessa região. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês do porquê que o preço também fez essa lateralização, essa microlateralização aqui, e ele não continuou caindo, certo? Porque aqui também havia uma confluência que o preço estava segurando aqui, que era justamente as médias maiores. Aqui, ó. Nessa microlateralização, nós podemos observar que as médias maiores estavam passando embaixo, a VWAP semanal e as duas 200. E em cima aqui estava passando a média de 500. Então o preço trabalhou nessa microlateralização até o seu rompimento, certo? E foi nessa ancoragem aqui que eu havia falado mais cedo. Depois disso, o preço veio e fez essa lateralização aqui muito boa de se trabalhar pelo fato de que ela é uma lateralização grande, certo? Aqui foi uma lateralização. Deixa eu pegar aqui a cruz que fica melhor para contar. Foi uma lateralização de praticamente 600 pontos, 595. Se for contar com os pavios que estão mais embaixo e mais em cima, foi 600 pontos. Então, dentro de 600 pontos, dá de você trabalhar, certo? Dá de você realizar entradas para os seus alvos, certo? Nesse tipo de mercado lateral, como eu já expliquei para vocês, eu não gosto de entrar, eu não gosto de trabalhar. Contudo, em uma lateralização muito grande, que é igual essa, uma lateralização de 500 pontos, é uma lateralização grande. Então, dá de se trabalhar justamente por conta. As médias estavam alinhadas no começo e depois elas se inverteram. Então, houve uma tendência dentro da lateralização, certo? Do range. Eu vou falar range em vez de lateralização, porque acaba ficando um trava-língua. E para eu não me embolar, eu vou falar range, certo? Aqui, eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês aqui. Depois disso, o preço ele veio cravar aqui. Nesse ponto, a gente realizaria uma entrada, certo? De venda. Daqui, a gente sairia aqui. Embora o preço não tenha tocado na região, mas ele chegou próximo. Então, a gente sairia aqui, certo? Depois disso, nós entraríamos comprado bem aqui, nesse candle de ignição, com o alvo justamente aqui, certo? A partir do momento que ele tocou na borda da resistência, a gente sairia aqui. E a gente entraria novamente vendido bem aqui, nesse candle aqui, certo? Esse candle aqui a gente entraria e teríamos o nosso alvo justamente aqui. Ele veio, fez esse movimento e a gente sairia aqui, certo?
nesses tipos de situações, é interessante observar algumas coisas. Primeiro, o preço, ele inverteu as médias aqui. Quando ele veio fazer o teste novamente das médias, ele fechou com ignição aqui, ó. Esse fechamento deu força para o preço vir até aqui, certo? Então, a gente poderia ter entrado aqui e ter realizado mais uma venda aqui novamente, certo? Com o alvo aqui. Nesse tipo de situação, o stop, é interessante eu falar isso para vocês, o stop ele fica um stop extremamente curto. Por quê? Em mercados de lateralização grandes como esses, você sempre vai colocar o seu stop acima da linha em que você entrou. Por exemplo, foi entrado aqui, o stop ficaria aqui. Foi entrado aqui nesse candle, eu não vou colocar aqui em cima do pavio, eu vou colocar mais em cima, eu vou colocar em cima da linha, certo? O stop. Eu saí aqui, entrei aqui, eu não vou colocar o stop aqui, porque também seria loucura. Eu vou colocar o stop aqui, ó, abaixo desse pavio, certo? Vocês conseguem entender isso, né? Depois disso aqui, essa segunda mão, se eu quisesse entrar, eu colocaria o stop acima dele, pelo menos um tique acima do pavio dele. Depois disso, a gente pode observar que o preço veio fazer esse pullback de recuperação novamente. Aqui, ó. Então, aonde eu entraria aqui? Eu entraria aqui, certo? Com a saída, o stop aqui e a saída bem aqui. Opa. Bem, rapaz. Bem aqui, certo? E depois disso, já estaria um pouco tarde para poder operar. Mas você poderia operar novamente entrando comprado aqui. Mas seria um pouco arriscado, certo? O mercado em uma lateralização grande, você arrisca mais, tem um retorno de certa forma garantido, mas isso não significa que sempre vai dar certo. Por isso que o stop ele tem que ser curto, para que você, se você vier a ser estopado, você fica estopado pequeno, certo? Só que não crie o viés, não crie o vício de sempre colocar o stop pequeno, para que você não acumule stops e no final do dia você acabe tendo a perda maior do que o ganho, certo? O stop curto é geralmente nesse tipo de situação de mercado lateralizado com range grande, certo? Com o range grande de acima de 500 pontos. Em mercados de range acima de 500 pontos você consegue fazer isso. É 100% garantido? Não. No day trade, nunca nada é 100% garantido. Só que nos estudos que a gente faz, a gente sempre deve ter em mente que se eu fiz a leitura correta do preço, se eu fiz a análise correta daquilo que eu estou fazendo, então a minha entrada vai ser no ponto em que eu determinei e o stop técnico no ponto em que eu determinei, certo? Você sempre tem que fazer essa balança e esse equilíbrio das suas entradas e das suas saídas, certo? O mercado ele finalizou na ancoragem da VWAP diária, certo? E hoje basicamente o mercado foi isso, gente. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Por favor, curtam os vídeos que eu tenho feito para vocês, certo? Isso é muito importante para mim. Compartilhe com quem vocês gostam, certo? Um abraço e tchau!